Hoje sonhei com a tua casa. Esta é uma rúbrica sobre a infância da autoria das Aldeias de Crianças SOS em parceria com a Rádio Altitude, com Ana Afonso e Cristina Cabeleira. Neste espaço contamos com a participação de convidados especialistas e falaremos de diversos temas sobre a infância, relações, famílias, que certamente serão do vosso interesse. Poderão ouvir o episódio completo nas nossas plataformas digitais. Este mês estamos a falar sobre saúde mental de crianças e jovens em respostas de acolhimento e ao longo do programa de hoje trocaremos algumas ideias com Catarina Marques e João Boavida. A Catarina Marques é licenciada em Psicologia Clínica pelo ISPA e reconhecida com o grau de especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, Psicologia da Justiça e Psicoterapia pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. É psicanalista, membro efetivo da Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica, AP, e formadora de diversos módulos do curso de especialização em Psicoterapia Psicanalítica e Psicanálise desta associação. Tem experiência clínica desde 1995 na área da infância, adolescência e adultos na área prisional, cuidados de saúde primários, projetos sociocomunitários, área do acolhimento residencial com bebés, crianças e adolescentes e em clínica privada com crianças, adolescentes e adultos. É também supervisora de equipas multidisciplinares na área do acolhimento residencial e familiar com bebés, crianças e jovens e CAFAP. João Boavida é psicanalista, psicoterapeuta e psicólogo. Trabalha em contexto clínico desde 2004 e é supervisor de casas de acolhimento desde 2015. Trabalhou em contextos comunitários ligados à saúde mental e também ao sistema de proteção de menores durante cerca de 15 anos. Atualmente é vice-presidente da direção e formador da AP, Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica. Olá Catarina, olá João, olá Cristina, olá. Bem-vindos. Olá. Olá. Bem-vindos. Hoje, para falarmos sobre a saúde mental das crianças e jovens, lançamos assim uma pergunta em jeito de provocação, que é esta de o que é uma criança saudável? Começas, Catarina? Não. Está bem, então pronto, vamos Sim. começando. Antes de mais, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Bom, eu fiquei a pensar pensando nessa provocação, eu recorreria a duas ideias mais genéricas do que é uma criança saudável para falar da ideia de saúde mental em geral, não é? E vieram-me à cabeça algumas ideias, desde logo uma metáfora que o professor Coimbra de Matos, uma pessoa muito querida, minha, da Catarina e de alguns de nós que trabalham nesta área, dizia que ter saúde mental é saber gerir desequilíbrios. Não é? Ele utilizava a metáfora que é como andar de bicicleta e, portanto, que há um ideal que ter saúde mental é ter tudo controlado e tudo perfeito e não ter questões, não é? Não ter angústias. E, de facto, é um bocadinho como andar de bicicleta. A bicicleta vai sempre em desequilíbrio para a direita e para a esquerda e nós é que vamos pedalando para equilibrar a bicicleta, não é? E, portanto, eu acho que ter saúde mental em geral será saber pedalar, não é? Ir gerindo os desequilíbrios da vida. Em particular nas crianças, eu diria que há assim vários fatores, indicadores de saúde mental. Eu diria que o entusiasmo, a curiosidade, não é? A capacidade de ir aprendendo com os outros, com os adultos, que são assim bons indicadores de saúde mental, não é? Mas talvez agora passava a questão à Catarina. Convite, e é com muito gosto que estou aqui e estou com muito gosto de estar aqui com o João também, que estamos já há imenso tempo, já tinha dito isto, não é? Para conseguirmos beber um cafezinho e falar sobre estes assuntos, não é? Que nos interessam, que nos inquietam e que vocês, Cristina e Ana, nos desafiaram a estarmos aqui. Eu acho que tudo o que o João está a dizer eu concordo, portanto esta metáfora da bicicleta é ótima e é engraçado porque o Coimbra, agora que falaste no Coimbra, lembrei-me de uma coisa, ele dizia sempre que uma das maiores provas de saúde mental é ter um filho, é educar um filho, é ter disponibilidade para isso, não é? Porque de facto o desafio dos desequilíbrios que também provoca na mãe, no pai, nos cuidadores, também é muito importante porque são eles que também depois são a base dos equilíbrios ou desequilíbrios, da rotatividade desta bicicleta, não é? Talvez acrescentar aqui que de facto há várias maneiras de se calhar de sermos saudáveis e há várias maneiras de gerirmos estes desequilíbrios, não é? O que eu acho que nós não podemos cair é numa nomenclatura fechada do que é saudável, porque isso pode nos fechar a capacidade de observar a criança e de apreender a subjetividade desta criança, ou seja, porque precisamos de usar a nossa própria subjetividade, quem nós somos, quem fomos nós como crianças, onde é que nós conseguimos empatizar com esta criança, não é? Que lugares nossos é que são revisitados quando trabalhamos com uma criança e, portanto, temos de estar mais libertos, às vezes, destas concepções, apesar de perceber o interesse de também colocarmos esta questão.
Há sempre um aspecto que me vem logo primeiro também aqui à cabeça, que é a questão, uma criança para ser saudável tem que existir dentro da mente de alguém. E, portanto, temos que estar disponíveis a interiorizar uma criança, seja ela no acolhimento familiar, no acolhimento residencial, esteja no consultório connosco, não é? Esteja no jardim de infância, esteja onde tiver. É a disponibilidade interna que nós temos, de facto, para a criança e percebermos se gostamos de estar com crianças, de trabalhar com crianças, de brincar, não é? É outra coisa essencial. Acho que para tudo isto acontecer, obviamente, a criança, para se desenvolver, tem que ir gerindo estes desequilíbrios e, obviamente, para isso, o primeiro ponto, acho que é existir, de facto, dentro da mente de alguém, pertencer a um lugar dentro de uma mãe, de um pai, de um cuidador, que lhe permita ter um lugar de existência no mundo. A partir desse momento, tudo isso pode ir desenrolando com mais ou menos desequilíbrios, desde que haja um ambiente sem grande stress, não é? Que seja de alguma forma confortável e onde a criança possa espontaneamente também ir desenvolvendo as suas, explorando, como o João estava a dizer há bocado, as suas capacidades, os seus interesses, não é? Portanto, todo este ambiente onde a bicicleta anda é super importante estar balizado também, não é? Sim, mas nem todas as crianças têm esta oportunidade, não é? E é da falta desta oportunidade que pode surgir depois também o percurso traumático, associado depois a outras coisas, não é? Mais ativas do maltrato, mas a não existência para o cuidador, a não existência daquela criança, nessa disponibilidade, nessa sua integração, pode provocar este percurso traumático ou pode agudizar este percurso traumático. É uma pergunta, pensando aqui quem é que é esta criança com esta vivência e quais é que depois são as características também associadas a este seu percurso. Sim, isto porque nos interessa, não é? Explorar um bocadinho todos temos alguma ligação ao sistema de promoção e proteção de crianças e jovens em risco e em perigo, não é? E interessa-nos explorar um bocadinho aqui a ideia de quem são estas crianças e jovens que vão para as casas de acolhimento residencial e ao acolhimento familiar e, obviamente, sendo impossível definir, não é? Um perfil de criança, mas pensando no que é que pode ser comum, não é? E é esta vivência traumática que creio que era o que a Ana estava a tentar também associar, não é? É este conceito que a Catarina traz do ter tido a possibilidade de ter sido contida na mente de alguém, não é? Então, se quiserem falar um bocadinho sobre a vossa experiência, não é? E estas crianças e estes jovens. Eu não sei, vamos passando a bola, Catarina. Sim, pode ser. Eu queria só acrescentar qualquer coisa ao que a Cristina disse, que é estas crianças e as características comuns destas crianças que chegam ao acolhimento, seja ele residencial ou familiar. Mas eu acho que é importante também ter a noção que nem todas as crianças aqui chegam e ainda assim também têm estas experiências, não é? E muitas vezes estão nas suas famílias sem serem olhadas, serem vistas, sem que ninguém cuide deste seu percurso. Sem dúvida, sim. Sim. Eu ia precisamente começar por aí, não sei se posso ir avançando. Ia precisamente começar por aí, Ana, que é, eu estava-vos a ouvir falar e estava a pensar na ideia dos pais suficientemente bons ou dos filhos suficientemente bons, não é? Portanto, esta ideia de que não são só as crianças acolhidas ou que tiveram percursos marcados por negligência ou maus tratos, ou desatenção, que estão em risco, não é? Nas questões dos desequilíbrios que a vida tem, não é? Eu acho que todos nós, num certo sentido, aqui ou ali, não podemos existir da maneira que gostávamos, não é? Não podemos brincar da maneira que gostávamos, estivemos mais angustiados, mais preocupados com algumas questões em diferentes fases da vida, a infância incluída, não é? E, portanto, eu acho que, acho que dá um certo conforto a quem cuida e a quem é cuidado, a ideia de que não se precisa de ser perfeito todo o tempo, não é? Que se pode ser suficientemente bom e, portanto, ter espaço para falhar, ter espaço para aprender com os erros, não é? Ter quem nos ajude a lidar com os nossos erros, não é? No caso, pensando nos menores de que estamos a falar, e isto eu acho que é válido para todos, não é? Para todas as crianças, para todas as famílias, para todos os terapeutas, para todos os cuidadores, para todos os pais, não é? E, portanto, esse era assim o primeiro ponto que me ocorria das questões que estavam a colocar, não é? Obrigada, porque nos é um conceito realmente muito caro, nós que trabalhamos nas aldeias de crianças da SOS,
particularmente eu e a Ana, no acolhimento familiar, temos incorporado também muito esse conceito, não é? A definição dos critérios para uma família suficientemente boa para o acolhimento de uma criança, não é? Que também não precisa de ser uma família perfeita, mas que de algum modo terá aqui também uma função diferente, às vezes até do que tem a própria família com os seus próprios filhos. É algo diferente. Mas, Catarina, queres também acrescentar em relação a estas crianças e esta tentativa de trazer aqui características? Bom, é tanta coisa, não é? Porque quando pensamos nestas crianças que vocês neste momento estamos aqui a falar mais destas crianças que também são acolhidas, mas que são princípios que às vezes nós usamos para o trabalho com qualquer criança que deveríamos usar. Era primeiro tentarmos perceber, escutar esta criança, não é? Quando dizemos mentalizar esta criança, interiorizar esta criança, que é nós temos que perceber em que lugar é que esta criança está em termos de desenvolvimento, em termos da vivência dos afetos, de como é que lida com separações, de como é que lida com movimentos mais de alegria, mais eufóricos, como é que é capaz de aderir à relação com alguém novo que aparece. E, portanto, o primeiro ponto é nós percebermos em que ponto é que está a criança, qual é o lugar onde esta criança está, em termos de desenvolvimento psicoafetivo, intelectual, tudo isso, não é? Mas, acima de tudo, tem que haver um interesse genuíno nosso sobre a criança, sobre conhecer a criança. O João há bocado estava a falar desta questão do entusiasmo, ou seja, não tem entusiasmo também para conhecer. O entusiasmo também não nos pode toldar, não é? Nós não queremos, de repente, conhecer a criança toda, nós temos que ir respeitando o ritmo, e isto é qualquer coisa muito importante com estes miúdos, que é irmos percebendo de que forma é que ele aceita que nós nos aproximemos, não é? E isto é outro princípio também muito importante. Aliás, eu lembro-me de uma vez ter assistido a uma formação, não sei se foi numa formação, se foi numa consultoria com o Richard Rawlinson. Ele falava muito desta questão que me ficou sempre presente, que é este princípio da aproximação, ou seja, que é uma coisa que nós temos que ser, é perseverantes em respeitar o ritmo da aproximação a esta criança, mesmo sabendo que esse ritmo é muito lento. É não desistirmos de continuarmos a tentar trabalhar para o encontro, mesmo que hajam muitos momentos, muitos picos, como eles põem às vezes, em que nos afastam, é não desistirmos disso. E quando fazemos isto, o cuidador, quem está com esta criança, tem que perceber como isto é importante, o que ele está a fazer, porque a criança está a perceber que não estão a desistir dele. O Coimbra também nos dizia muitas vezes isto, eu lembro sempre dele dizer, o mais importante às vezes não é nós não entendermos a criança, é a criança perceber que a gente não desistiu de tentar entender, compreender. E, portanto, há este movimento que estamos a abrir um bocadinho de esperança. Não, há a esperança de que alguém não vai desistir de mim. E, portanto, agora se calhar pegava na música do Hurt que propus, que é uma música que estava mesmo naquele sentido, é uma música mais depressiva, mas pronto, nós temos que pensar que trabalhamos com realidades que de facto são mesmo muito duras, não é? E onde no fundo ele termina dizendo, não me lembro bem agora da frase, não é? Mas é que no fundo é toda a gente se vai embora da pé de mim, toda a gente desiste de mim, não é? E isto é qualquer coisa que nós temos que trabalhar quando trabalhamos o trauma, deste trauma do abandono, da falta, não é? É ter a certeza que nós não vamos repetir isto com estas crianças, não é? Com estes jovens. Estejamos nós em sistema de adoção, em sistema de acolhimento, nós sabemos, numa situação mais natural também, numa escola, um professor que deixa de acreditar em nós, que desiste de nós, isso para nós tem um efeito muito devastador, muitas vezes, não é? Dependendo depois das outras pessoas que nós temos que nos ajudam a ultrapassar, mas, portanto, o desistir de nós, desistir da criança, isso eu acho que é absolutamente, é voltar a traumatizar a criança, não é? Depois nós podemos ir falando mais à frente, não é? Quando estas crianças começam a ter esperança, qual é o momento, o quanto isto é um momento difícil e altamente, que temos que estar a trabalhar com pinças nestes momentos com estes miúdos, não é? Porque quando eles começam a ter esperança, eles dão-nos a dar a possibilidade de que voltam a sentir a possibilidade de desejar que alguma coisa muito importante na vida deles se realize, ou seja, e o desejar é abrir a porta para que pode falhar ou pode correr bem, não é? Portanto, eles colocarem-se nesse lugar já estão muito à frente, não é? Então, muitas vezes eles não se deixam, muitas vezes, permitir a ter esperança, não é? Mas pronto, eu queria pegar nestes dois pontos, que é estes dois pontos de nós sabermos bem em que lugar é que esta criança está, não é? Ou seja, nós não podemos só pensar, esta casa tem crianças com 5 anos, ou tem maioritariamente crianças com 5 anos. Eu tenho que pensar, o João tem 5 anos e é de uma determinada maneira. E que a Maria tem 5 anos,
mas funciona de outra maneira completamente diferente. Eu estou com um cuidado individualizado sobre cada uma destas crianças, não é? Isto é qualquer coisa que é muito, muito difícil, não é? Porque nós estamos a disponibilizar-nos, a guardar individualmente cada uma destas crianças, alguns dentro de um lugar dentro de nós, não é? E internalizar esta criança, internalizar esta subjetividade, de quem ela é, como é que ela sente, como é que ela percebe as coisas, não é? E isso junta-se muitas vezes ao lado de sentimentos nossos. Acho que agora avançamos mais por aí também, não é? Como é que fazemos esta conjugação das subjetividades da criança, nossa, da equipa toda que trabalha também com a criança, não é? São grandes desafios. Temos que ir respeitando o ritmo da aproximação e nunca desistirmos de que o nosso objetivo não vai ser eu vou conseguir ter uma relação espetacular com esta criança, eu não vou desistir de tentar aproximar-me desta criança. Como vai ser, eu não sei. Não é? Porque eu tenho que gerir também não só as minhas expectativas, como também colocar menos peso nesta ideia, às vezes um bocadinho, que as pessoas têm quando trabalham com crianças que sofreram situações de grande negligência, de grandes maus tratos, que é que vão salvar as crianças, não é? Essa ideia tem que baixar um pouco. Vamos ajudá-las, certamente, mas às vezes nem as pessoas que não estão acolhidas e que não sofreram estas situações, às vezes também não se conseguem salvar, atenção, não é? Eu ia falar mesmo, estavas-me a fazer pensar sobre esta questão das expectativas, não é? De quem cuida, porque de facto é assim uma coisa que vamos tentando conversar muito com as pessoas que estão nestes cuidados mais diretos destas crianças, justamente sobre esta necessidade de não desistir, tal como estavas a trazer, Catarina, porque muitas vezes existe coisas que acontecem nos comportamentos de algumas destas crianças, levam as pessoas a uma sensação de impotência enorme, faz com que muitas vezes paralisem ou desistam, não é? Ou até reajam, mas também muitas vezes porque as expectativas nem sempre são realistas ou não estão a perceber o que é suposto fazerem, não é? E às vezes a tentativa de desconstrução de, se calhar, neste momento a única coisa possível é mostrar que continuamos interessados. E, portanto, não vamos conseguir deixar que o jovem fuja da casa de acolhimento ou que deixe de ter um comportamento autolesivo, mas vamos continuar a mostrar-nos interessados, porque às vezes nesta impotência as pessoas parece que dão assim uns passos atrás e que deixam de mostrar este interesse, que acaba por estar lá, mas sentem que já não, que é inútil, não é? E não, pode ser realmente muito útil, não é? Porque isto parece pouco, mas é mesmo muito. É um bocadinho isso que está a pensar. E até pelo significado desses comportamentos, não é? A capacidade de aceder a esse significado, o que é que eles nos querem dizer, não é? Daí a importância de expressar esse sintoma de qualquer coisa não está bem e poder pô-lo em manifesto. Depois importa é como é que quem cuida destas crianças consegue dar resposta, gerindo essa impotência, essas expectativas, respeitando os tempos, e gerindo também as ressonâncias internas que isso provoca. Eu estava-me a vir à cabeça um conceito que é a sintonia afetiva, não é? Eu acho que com estes jovens, não é? Nós temos que estar no trabalho terapêutico em geral, mas com estes jovens em particular, nós temos que procurar esta sintonia afetiva, essa distância, não é? Eu estava a ouvir a Catarina a falar da distância adequada e estava-me a vir à cabeça a metáfora dos porcos-espinhos do Schopenhauer, não é? Que nós todos andamos, os porcos-espinhos, quando têm frio, aproximam-se muito uns dos outros, mas depois começam-se a picar e têm que se afastar, mas depois afastam-se demasiado e ficam com frio e têm que se voltar a aproximar e picam-se outra vez, e portanto é uma dinâmica até perceber qual é a distância certa em que nós temos calor, mas não estamos a ser picados, não é? E portanto, eu acho que nós andamos sempre à procura desse equilíbrio na vida em geral, mas com estes jovens depois isso é muito difícil, porque de facto, entre aspas, há um preço a pagar, não é? Para eles nos entregarem esse lugar, para acreditarem que é possível depositar em nós a esperança de que vão ser cuidados de outra forma, eles têm que nos testar muito, não é? Vocês estavam a falar das expectativas de quem cuida, que se misturam com as expectativas de quem é cuidado, não é? E, portanto, uma das coisas que eu acho que é muito difícil neste trabalho com estes jovens é que eles vão querer confirmar, contra eles próprios, vão querer confirmar que não se pode confiar nas pessoas. Eles vão querer confirmar as más experiências que tiveram, não é? E, portanto, até de uma forma muito paradoxal, não é? O que é uma coisa que deixa que os cuidadores num lugar difícil, não entende, não é?
de difícil entendimento, que eu quero cuidar dele, ele precisa de ser cuidado, mas ele não se permite ser cuidado, não é? E é como se estes jovens precisassem de testar a capacidade que o adulto tem de não repetir os mesmos erros que os levaram a sofrer tanto no passado. Os mesmos erros, as mesmas incapacidades, dependendo dos contextos, não é? E acho que a Cristina falou nisto. Eu tenho sempre este binómio, não é? Nós com este tipo de pacientes, de jovens, eu acho que nós temos tendência a cair em 2 lugares, se pudéssemos sistematizar, não é? Ou cair numa espécie de depressão, de desistência, não é? E desistimos deles, ficamos sem entusiasmo, achamos que vai ser sempre a mesma coisa, que já não vale a pena darmos a nossa energia, porque o jovem não vai saber valorizar e aproveitar isso, e portanto ficamos num lugar de impotência, de frustração, ou pelo contrário retaliamos, não é? E zangamos-nos e exigimos mais e tornamos-nos agressivos, não é? Um bocadinho repetindo, às vezes de forma inconsciente, não é? Ou mais latente, ou sem grande percepção, repetindo aquilo que foram as experiências traumáticas destes jovens no passado, não é? E portanto, e aí, eu acho que aí aquela ideia que vocês também estavam a falar nisso, que é a ideia de, nestes momentos, a terapia é sobrevivermos, não é? Sem retaliar e sem deprimir, não é? Se nós aguentarmos estes embates com os jovens, talvez a esperança que eles têm escondida por trás das agressividades, dos fechamentos, das incompreensões, não é? A esperança talvez possa vir a aparecer e a partir daí começar-se a fazer outro trabalho até o momento seguinte em que temos outro teste pela frente ou temos outra dificuldade pela frente, não é? E portanto é nesta dinâmica, é para esta dinâmica que temos que estar disponíveis. Eu não sei se depois faz sentido falarmos mais à frente, por isso é que é tão importante também podermos cuidar de nós neste trabalho, não é? Mas se calhar deixamos isso para um outro ponto, não é? Eu talvez acrescentaria só aqui mais qualquer coisa. Nós vimos ambos da área da psicanálise, não é? A Cristina também, não é? Mas, e isto foi algo que de facto o pensamento psicanalítico nos trouxe, quer dizer, nós estamos às vezes muito habituados a ouvir as pessoas dizer, não, mas a criança diz que quer ir para aquela escola, que o jovem quer ir para aquele curso, naquela faculdade, e depois nós vimos que ele boicota completamente todos estes movimentos que estão a fazer. Ou seja, o que eu queria dizer com isto é que nós realmente temos que nos especializar muito também em entender como funciona internamente estes jovens e como é que funcionam muitas vezes do ponto de vista inconsciente, não é? E portanto não ficarmos só agarrados àquilo que é verbalizado e aquilo que é dito, e porque muitas vezes aquilo que é dito, nós às vezes temos que ir à procura daquilo que não é dito, mas que é expressado por várias outras formas. A Ana há bocado estava a pegar nesta questão dos sintomas, que no fundo nos dão-nos sinais sempre de que há qualquer coisa que o jovem está a tentar comunicar de uma maneira dele, seja com aquele sintoma em que agrediu alguém, seja no sintoma em que não dorme, que não consegue adormecer, seja no sintoma em que gagueja muito em determinadas situações, ou que está com enurese ou encoprese, não é? E portanto nós temos que pegar muito nestes sinais como formas de comunicação e de expressão da criança, e não como formas de catalogar. Esta criança que vai entrar, se tiver determinado comportamento mais compulsivo, então vai entrar no diagnóstico X ou Y. Não é isso que nos interessa, não é? Até porque nós, é uma coisa que às vezes não vamos observando, é que os sintomas vão mudando, vão-se alterando. A base às vezes é a mesma, a causa, digamos assim, muitas vezes é a mesma desses sintomas, mas a criança também está experimentando formas diferentes de expressar e de sinalizar esse sofrimento. Portanto, isto eu acho que é muito importante nós estarmos também atentos a esta forma da expressão, não só daquilo que é dito, mas daquilo que não é dito. E aqui há este lugar novamente desta desistência, porque é muito importante a criança que está connosco para poder confiar e podermos ter cada vez uma relação em que nos vamos aproximando um bocadinho mais, ele afasta-se, depois lá nos aproximamos um bocadinho mais, vamos fazendo este exercício. Ele, para conseguir fazer isso, tem que perceber qual é a intencionalidade do nosso pensamento. E, portanto, não é só importante a criança verbalizar aquilo que sente, aquilo que pensa, é muito importante os cuidadores irem verbalizando também aquilo que pensam, não é? E às vezes mesmo aquilo que sentem também, em determinadas situações, porque a criança percebe-se da intencionalidade do adulto com que está. Isto é muito preventivo de situações de maus tratos, de situações de abuso, porque a criança aprende a perceber o que é uma comunicação mais genuína e mais verdadeira, e então aí pode entrar nesta sintonia afetiva também que o João também estava aqui a falar. Estava também a pensar noutro aspecto da criança perceber este tipo de comunicação,
ou esta intenção, que muitas vezes pelo estado de alerta em que vivem estas crianças, que elas até se apercebem antes mesmo de ser consciente para o cuidador. Se há coisa que nós sabemos é que estas Está a pensar crianças nisso. com que trabalhamos tiveram que treinar aspectos ligados à percepção delas de uma forma muito mais experiente, diria eu, até do que nós. Ou seja, muitas vezes são crianças altamente perceptivas e altamente observadoras, sem muitas vezes darem por ela, que nos fazem estes testes todos que o João também estava a falar, não é? Para perceberem melhor quem nós somos. E são excelentes avaliadores se estamos a ser de facto genuínos ou não. Nós não podemos prometer coisas a estas crianças que não vamos cumprir, não podemos criar expectativas que não vão ser execuíveis e temos que ser de facto verdadeiros, porque eles percebem. Eu ia acrescentar qualquer coisa na linha do que estamos a falar. Eu estava aqui a pensar nessa questão do não dito e da relação com o sintoma, não é? E na capacidade perceptiva, identifico-me muito com tudo o que disseram e, portanto, o que é que me ocorreu sobre isso? Que é a ideia de que muitas vezes e eu acho que isso está ligado ao trauma, não é? O trauma é o lugar, o acontecimento não pode ser pensado, não é? E, portanto, é uma espécie de incapacidade para pensar aquilo que nos acontece, não é? E, portanto, muitas vezes estas crianças não têm forma de pensar sobre a experiência que lhes aconteceu, mas ela fica inscrita dentro deles do ponto de vista da memória, dos sentimentos e das sensações. E, portanto, estas crianças ficam tão despertas para as sensações e para os pequenos sinais que as outras pessoas vão dando, não é? Porque eles estão sempre a gerir esta questão de qualquer coisa que, fruto da sua imaturidade, não é? De serem crianças, isto dependendo da idade em que acontecem estas sintonias, não é? Entre as necessidades e a resposta às necessidades. E, portanto, estas crianças estão muito numa área que eu acho que é muito bem descrita pelo Pessoa, não é? Eu também falei-vos nisso ontem, que era esta questão que eu acho que o Pessoa sintetiza numa pequena estrofe de uma maneira extraordinária, que é: se eu te pudesse dizer o que nunca te direi, tu terias que entender aquilo que nem eu sei. E, portanto, é desta ordem a exigência que um cuidador, ou um pai, ou uma mãe, mas agora estamos a falar em contexto de acolhimento, um cuidador tem que entender, não é? É qualquer coisa de uma grande sensibilidade, não é? Que se passa nos pequenos detalhes. E, portanto, eu acho que aquilo que a Catarina disse, a intencionalidade é quase como uma espécie de garantia, não é? Se eu, cuidador, conseguir levar-me a mim sempre para um lugar onde eu possa transmitir a ideia de que estou verdadeiramente interessado, mesmo que às vezes de forma mais desadequada ou menos perfeita ou sem conseguir entender o que se está a passar, aquilo que está na base é a procura de entender qualquer coisa. Eu acho que nós vamos sempre conseguindo corrigir as falhas que são inevitáveis, não é? Sim, era o João dos Santos que também dizia que a atitude com que partimos para a relação pode ser também assim chave de sucesso para conseguirmos fazer alguma coisa com essa relação. A atitude tem que ser sempre, irmos com uma mente muito aberta, muito disponível para aquilo que pode ser imprevisível, não é? Isso às vezes não é só com as crianças acolhidas, quando trabalhamos com crianças há sempre esse desafio, não é? Que a gente nunca sabe o que é que elas vão perguntar, o que é que elas vão dizer, porque são espontâneas muitas vezes mais, não é? Estas crianças às vezes não são tão espontâneas, não é? Sim. Ou seja, são crianças que estão mais habituadas a estar num sistema de alerta e, portanto, às vezes testam mais devagarinho as pessoas e nem sempre se libertam para dizer tanto aquilo que pensam. Pressupõe esta capacidade também de não saber, não é? E de aceitar não saber, que não é simples, não é? Que às vezes o reverso disto, pelo menos às vezes com os colaboradores com os quais trabalhamos, vemos em algumas casas de acolhimento uma tentativa de controle, não é? Muito grande do comportamento, na tentativa de poder ser previsível, não é? E é aqui que não há grande espaço depois para essa manifestação também de sintoma que a Ana estava a falar, porque muitas vezes somos nós, adultos, que temos essa dificuldade de aceitar o facto de não sabermos, mas ao mesmo tempo está disponível, não é? É uma atitude complexa. Isso é fundamental, Esta questão do não saber é completamente fulcral em todo o trabalho com estes jovens, não é? Porque trabalhamos com a incerteza, não é? Trabalhamos com a incerteza e também com outro lugar que eu acho que é importante falarmos aqui, porque muitas vezes estas áreas se misturam com as áreas da educação
etc., que é com a questão da amoralidade, ou seja, nós não podemos ter uma linha de atuação com estes jovens onde temos uma moralidade sobre eles. Temos que ter uma ética do cuidado, não é? Seja com os jovens, seja com os nossos colegas, com a equipa que faz parte, não é? Mas nós temos que estar atentos a qualquer coisa que até do ponto de vista social poderia ser amoral, qualquer comportamento. O nosso ponto não é esse. Portanto, nós trabalhamos sempre em 3 vertentes: da ação, da reflexão e da investigação. E, portanto, o nosso objetivo é, perante uma ação que ocorreu, refletirmos e indagarmos este comportamento deste jovem e tentarmos percebê-lo em conjunto também com ele, novamente, não é? Mas não colocar isso num saco de moralidade. E isso nós vimos um avanço enorme feito em todo o trabalho na área do acolhimento, desde as casas mais assistencialistas que existiam, não é? Muito ligadas à igreja e ao pensamento mais moral, digamos assim, a um trabalho que é cada vez mais muito específico e que tem que ser muito profissionalizado. Estava a pensar, agora quando estavam a falar nestes aspectos, em 2 pontos. Na diferença que muitas vezes se confunde nas intervenções nas casas de acolhimento, é uma questão difícil, porque tem-se um grupo para gerir, não é? Nós temos estado a falar aqui, ou pelo menos na minha cabeça estou-vos a ouvir, a pensar na relação a 2, não é? O cuidador com o paciente, ou o cuidador com o jovem que está na casa de acolhimento. E uma das coisas e portanto, neste lugar do reconhecimento, não é? O reconhecimento de quem tu és, tu jovem, e o reconhecimento da minha intenção, não é? Uma das coisas que eu acho que é difícil depois para quem está neste trabalho nas casas de acolhimento é que se está a cuidar de um grupo, não é? Está-se a cuidar de vários jovens ao mesmo tempo, não é? Todos com necessidades, como a Catarina dizia, muito diferentes, não é? Então cai-se muitas vezes num aspecto que a Cristina sublinhou há pouco, que é o controlo, não é? Que é, eu preciso de controlar o comportamento destes jovens para que o grupo possa funcionar, não é? E muitas vezes, claro, que é preciso mesmo ter regras bem estabelecidas, limites, são limites terapêuticos, não é? Porque senão de facto não se funciona, mas cai-se muitas vezes, fruto deste desequilíbrio, não é? Que estes jovens e estas dinâmicas tão agressivas provocam, cai-se numa confusão entre poder e autoritarismo, não é? O poder enquanto responsabilidade, não é? Eu sou responsável e por isso eu tenho que tomar decisões, eu sou o adulto na sala, digamos assim, e portanto eu não posso perder o controle, mas tenho que saber gerir a situação, e o autoritarismo que leva a uma espécie de ação, não é? Sobre o jovem, não há um filme, um filme francês que é Os Coristas, não é? Que eu acho que retrata muito bem, é um filme já antigo, de 2000 e qualquer coisa, que retrata muito bem isto, não é? Eles tinham é um professor de música que aparece numa espécie de orfanato em 1940, nessa década, em que o lema era ação-reação. Portanto, um jovem tinha um comportamento, tinha que haver uma reação a esse comportamento. Era um castigo, um controle. E este professor leva a capacidade relacional, a música, a responsabilidade, e vai devagarinho, não é, desmontando as dificuldades dos jovens, pega no jovem que era o mais difícil de todos, e a primeira coisa que ele faz é torná-lo uma espécie de chefe de orquestra. Portanto, põe-o logo num cargo de responsabilidade, não é? E o miúdo automaticamente começa-se a identificar este lugar de responsabilidade, saindo do lugar em que estava a repetir, não é, os comportamentos negativos de uma forma compulsiva, não é? E, portanto, eu acho que isto leva a uma outra ideia, este era o segundo ponto, que é a importância da agressividade, e daí a ideia que a Catarina dizia, de uma leitura amoral, neste sentido, que é de não julgamento, não é? Que a agressividade está de mãos dadas com a esperança, não é? Portanto, isto é uma ideia do Winnicott, não é? Que é o lado positivo do comportamento destrutivo, não é? Portanto, estes jovens precisam de nos tentar destruir, de ser agressivos, para perceber que nós aguentamos, e, portanto, eles aí já podem ter esperança. Portanto, uma sem a outra, nós não conseguimos ter relações que sejam verdadeiramente significativas, não é? Quer para nós, quer para eles, não é? E isto eu acho que se liga muito à ideia que a Ana também falou, da crise como oportunidade, não é? Portanto, sem crises não há hipótese de termos relações verdadeiras com esta população, com estes jovens, não é? Seja em acolhimento ou fora do acolhimento, não é? Nesta questão que o João fala tanto da ação-reação, que é uma coisa que nós estamos muito habituados a ver nestes jovens. Pronto, primeiro, toda esta importância do grupo que o João fala, não é? Ou seja, de como é importante nós às vezes não damos
não damos importância suficiente à questão do grupo. E eu acho que no acolhimento há estas áreas que são fundamentais, que é nós primeiro percebemos qual é a mochila que este jovem traz às costas, qual é a história do trauma, quais são as histórias dos afetos positivos, negativos que ele traz. Muitas vezes não temos isso em relatório nenhum e, portanto, essas coisas nós muitas vezes vamos nos apercebendo pela forma como eles reagem às relações na própria casa. Depois, por outro lado, precisamos sempre muito estar atentos e perceber que eles têm picos, de facto, têm picos e onde nós temos que ter uma cancela à volta deles, não temos que ter uma gaiola, que não é uma prisão, porque nós temos que ver os picos que eles têm, porque esses picos são a forma como nós percebemos como eles se defenderam destas situações traumáticas e que têm que ter estes picos para afastar as pessoas. E atenção que às vezes estes picos são como alguns gatos que não sendo muito afiados, até parece que têm uma penugenzinha, há alguns gatos assim, que são defensivos, ou seja, às vezes aqueles comportamentos também de crianças que são extremamente dóceis, que não têm qualquer problema, que são acolhidas e que parece que participam muito bem naquela casa, nós temos que ter muito cuidado, porque estas crianças também são elas que ainda não conseguiram usar a agressividade, que é qualquer coisa de fundamental, como o João estava a dizer, para expor cá para fora mais os seus picos, escondem mais os picos. Depois, por outro lado, este outro lugar que é da almofada. Nós temos que ter esta almofada onde nós vamos conseguindo suportar estes picos, não é? De vez em quando, estes embates que eles nos fazem, este suportar. E depois este espelho, onde nós nos espelhamos e onde o grupo nos permite também, grupo, equipa, espelhar-nos e ver como é que nós estamos a atuar, seja em termos do grupo, casa, educador, cuidador, seja no grupo de supervisão, seja no grupo da direção, seja no grupo já todo da instituição, todos nós somos todos uma espécie de contentores uns dos outros, da ansiedade, da angústia e de reflexão e pensamento uns dos outros, não é? E, portanto, tudo que é a equipa que está à volta destes elementos é fundamental. E é fundamental porquê? Porque nós o que sabemos é que estes miúdos, com a questão de terem ficado traumatizados, em vez de poderem usar o pensamento, de imaginar, de simbolizarem, passam imediatamente à ação. E, portanto, um dos nossos objetivos é que entre a ação, entre o estímulo que causou alguma coisa nestes jovens mais que nós não sabemos de onde é que veio, que lhe provoca uma reação imediata, por exemplo, de agressividade, há um espaço de pensamento que nós vamos ir tentando introduzir. Portanto, nós tentamos sempre usar tudo o que é possível em termos de rotinas do dia-a-dia, da casa, de momentos, de situações de crise, mas não são só os momentos de situação de crise, é a rotina do dia-a-dia, onde eu organizo a casa, onde eu organizo rotinas, onde eu organizo a forma como eles se sentam à mesa, variedíssimas coisas, onde eu tenho como objetivo aumentar sempre um bocadinho, introduzir sempre um bocadinho de pensamento, não é? Sabemos também que, e muitas vezes entra este lado punitivo, que é quando eles fazem um comportamento completamente desajustado, qual é a reação que nós temos com isto? Muitas vezes é nossa defensiva e o nosso interesse é pôr logo ali um limite. O limite tem que existir, mas não tem que ser propriamente um castigo. É um limite que permite travar a situação, conter o jovem até um momento, que não é aquele certamente, em que ele vai conseguir ter um espaço comigo para digerir e para então introduzirmos este bocadinho de pensamento entre o estímulo e a ação. E vamos aumentando um bocadinho esse espaço e ele vai diminuir porque as situações vão se repetir e nós vamos permitindo persistentemente não desistir disso. Não é? É que eu estava a ver, Catarina, estava a lembrar da questão da previsibilidade e da continuidade, não é? Que são duas ideias-chave no desenvolvimento infantil e, portanto, para trabalhar com estes jovens, mesmo que eles tenham 14 anos e tragam questões dos 5 anos, como dizia a Catarina, não é? Temos que perceber em que momento maturacional eles se encontram, é sempre preciso previsibilidade e continuidade, não é? Isso são dois aspectos, as rotinas, tudo isso que a Catarina estava a falar, são o que conferem estas duas bases, não é? O ambiente ser previsível, não estar permanentemente a lidar com o desconhecido, que é o escuro, não é? O que mete medo, não é? Uhum. E saber o que é que vai acontecer. Se eu souber o que é que vai acontecer, eu não preciso estar a controlar tanto, não preciso estar tão atento aos sinais. Se eu tiver uma repetição de uma boa experiência, eu posso ir relaxando, não é? E, portanto, estou menos na ação-reação que temos falado aqui. A propósito disso, há uma ideia que é muito comum quem trabalha com crianças mais traumatizadas, que é até neste lugar, a Catarina estava a sublinhar, acho que isso é muito importante, a questão do tempo para pensar, não é? É também o tempo para pensar que nós adultos precisamos. E, portanto, há uma espécie de kit de emergência, não é? O que é quando nós estamos perante uma situação
que é também para nós traumática, que nos deixa sem saber o que fazer, como fomos falando hoje aqui. Havia um formador, o Tilman Furniss, que falava muitas vezes num kit de emergência perante estas situações, e o kit de emergência é uma caneca e água a ferver e um saco de chá. E, portanto, o que ele diz é que nós, quando estamos nestas situações, nós temos que nos retirar delas e ir pôr água a ferver, pôr o chá a fazer, portanto já passaram 15 minutos, esperar que o chá arrefeça, beber o chá, e só aí é que nós podemos decidir o que fazer. E, portanto, nós também precisamos de um tempo entre a ação e a reação. E esse tempo às vezes é muito difícil de encontrar, e, portanto, ele fala muitas vezes nesta ideia metafórica, não é? Que nós temos que ter uma caneca de chá para nos aguentarmos nestas situações com as emoções difíceis que vamos sentindo, não é? Que esta ideia de que não estamos a falar de uma coisa ou outra, não é? De quando falamos há bocado de estar aberto à imprevisibilidade, obviamente que a previsibilidade é muito importante, não é? Mas com esta possibilidade de estar aberto às coisas imprevisíveis ou à continuidade, com esta também abertura a qualquer descontinuidade e com esta capacidade depois de ir pensando, não é? Muito sobre isto. E só assim para rematar, porque estava a pensar, nós convidamos para falar sobre saúde mental, muito com este foco na criança e no jovem, com esta vivência traumática, e acho que falamos também muito de saúde mental dos adultos que cuidam, não é? E acho que de uma forma assim mais indireta, mas super importante, e que de um modo ou do outro fomos sempre também, assim de uma forma muito resumida, falando deste fazer nascer a esperança, ou fazer sobreviver a esperança, não é? No caso, ou fazer manter, não é? Ir mantendo e ir fazendo renascer a esperança. E isto também estava ligado à música que o João trouxe, eu acho, porque na última estrofe da música do João, que era o samba da Utopia, não é? Dizia: pegue o tambor e o ganzá, vamos para a rua gritar a palavra utopia, não é? Para mim esta utopia também está muito ligada a esta esperança, porque é qualquer coisa, como dizia o Galeano, não é? Aquele horizonte que nós nunca chegamos lá e que nos vamos aproximando e ele vai se afastando cada vez mais. Portanto, esta ideia de nunca se chega, não é? É sempre esta lógica do inacabado, deste caminho que não termina, mas vamos nos aproximando sempre com este olhar, não é? Nessa esperança. Pronto, para mim era assim um bocadinho o resumo daquilo que fomos falando. Isto temos mesmo que terminar, não é, Ana? Sim, estavas a falar da saúde mental das crianças. Estávamos todos a falar da saúde mental das crianças e que eu volto a sublinhar que não é só destas, de quem cuidamos no âmbito do acolhimento ou do sistema de promoção e proteção, é de todas, e da saúde mental dos cuidadores. E parece-me que é muito difícil que uma exista sem existir a outra, não é? Nesta relação de cuidado. Com dois, com vários cuidadores, com quem possa ser essa figura, acho que é muito difícil que uma possa existir sem a outra. Obrigada, muito obrigada aos dois por este momento. Muitas crianças estão à procura de uma família que as acolha com o tempo, o carinho e a dedicação que necessitam. Entra em aldeias-sos.org e ajuda-as a encontrar a casa com a qual sonharam.